Salve meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo do canal Ricardo Santos Neri. E desde já peço para vocês colaborarem comigo. Como vocês podem ver, esse canal aqui é feito com muito amor e muito carinho, mas é assim, a gente dá o REC, já começa aqui o conteúdo, não tem cortes, não tem edição. Quem sabe vocês auxiliando aqui a mim, eu posso ter um orçamento melhor para poder estar contratando alguém para editar. Mas peço para vocês estarem me acompanhando, estarem seguindo o meu canal, Ricardo Santos Neri. Sigam também lá no Instagram, mas aqui eu peço para vocês estarem curtindo, fazendo seus comentários e também para poder compartilhando com os amigos de vocês. Bom, hoje eu vou trazer aqui 3 dicas que eu considero muito importante para você que é um praticante ou você que é um atleta natural, para que você possa aí alavancar os seus treinos, a sua evolução. E já vamos começar já com essas primeiras 3 dicas, já que passamos pelo carnaval. E aí, como se diz no Brasil, tudo se inicia depois do carnaval, então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para passar para vocês, galera, é o seguinte: vocês têm que pensar naquele velho ditado que menos é mais. Como assim menos é mais? O que você quer dizer com isso, Ricardo? Eu quero dizer que você tem que tomar muito cuidado com o volume de treino que você emprega e da sua forma de saber, de ter a percepção quando é o momento certo de parar o seu treino. Digo isso porque tanto em momentos em que a gente acaba falando de off-season, né, que seria na questão do booking, ou no cut que você vai estar competindo, por muitas vezes que eu estava treinando, às vezes via colocado ali 5 exercícios para estarem sendo executados pelo grupo muscular, e às vezes quando eu comecei o primeiro ou então na minha segunda série do meu último exercício, eu tive que abandonar o treino. É isso mesmo, literalmente tive que parar o treino ali e simplesmente deixar para que numa próxima série, numa próxima vez que eu fosse treinar aquele músculo, eu pudesse ter uma melhor evolução e até o fim para poder executar todas as séries que eu acabei colocando de work set para aquele treino. E por que eu digo isso? Por muitas vezes até existe algumas informações erradas em que a pessoa acha que para desenvolver aquela musculatura, ela obrigatoriamente tem que exercitar demais. De repente tem que fazer 6, 7 exercícios por grupo muscular com repetições altas e de forma muito exaustiva, aonde o que acontece? Por muitas vezes em que a pessoa acaba se aplicando muito nessa questão de treino muito longo, ela acaba verificando que ela começa a murchar no treino. Você vai ver que a pessoa começa a perder o glicogênio muscular, ela começa a meio diminuir o músculo em que ela vai estar treinando para dar aquele pump, para ter mais irrigação de sangue naquela musculatura, e aí ela nota simplesmente o quê? Que ela já murchou, e quando acontece esse processo, que a gente fala que perdeu aquele glicogênio muscular, ela começa a recrutar os músculos para poder estar fazendo exercício. Já não é mais o carboidrato que você consumiu num pré-treino, já não é água, você está desidratando, você está começando um processo de catabolizar os seus músculos, e aí todo aquele esforço que você tem por ser um praticante, por ser um atleta natural, em que você não utiliza recursos, então você já não tem aquele processo de anabolismo, prejudique mais ainda a sua evolução. Então você tem que ter um planejamento muito inteligente do volume de treino e até quando você pode treinar. Porque pode haver momentos que mesmo você colocando volume baixo de treino, devido às semanas em que você vem treinando, em que você de repente não fez um deload, você não descansou os músculos, quando você for treinar e você empregou ali aquela quantidade de séries e exercícios, pode ser que você tenha que parar de treinar quando você sentir que isso vai acontecer. Porque isso prejudica muito a questão de você ter uma evolução da musculatura, você ter uma alimentação e conseguir estar trazendo mais nutrientes para aquele músculo. Então é muito importante quando você for iniciar um treino, a divisão do treino é importante você verificar como que você vai iniciar, se você existe alguma musculatura em que você vê uma deficiência, normalmente a gente já começa com o quê? Com esse grupo, com essa série de exercícios.
porque você vai ter mais energia para você conseguir manter ali do início ao fim da sua work set, que a gente fala que é aquela série de trabalho, para você conseguir desenvolver e melhorar aquele grupo muscular. Então é muito importante que você tenha essa visão, porque é isso que pode ajudar você a ter uma evolução e alavancar, né, os seus treinos, a sua desenvoltura e a sua evolução. Então por isso que eu falo, às vezes menos é mais. E não estou querendo dizer aqui que a pessoa tenha que treinar 30 minutos na academia e nem que ela tenha que ficar 2, 3 horas, porque vai depender muito, como eu falei, do aporte dela com relação ao glicogênio muscular, da alimentação dela. Então tudo isso são variáveis que, de acordo com uma quantidade mínima de volume de treino que você vai estar realizando, você vai estar sentindo na evolução do treino. E daí que, por exemplo, existem algumas possibilidades de, durante o treino, isso é uma coisa que eu acredito, possam ter pessoas que talvez não acreditem muito nisso, mas eu acredito que você utilizar de um intratreino, ele acaba auxiliando muito também para que você consiga manter aquela energia e conseguir realizar o seu planejamento de treino. Com relação a pré-treinos, existem diversos. Com relação a intratreino, a gente acaba fazendo uma mescla, né, em bons aminoácidos ali, para que possam te auxiliar muito neste momento. Existem diversos tipos de intratreinos e alguns que você possa montar. Então você pode estar procurando no mercado, né, que você vai estar encontrando vários tipos de intratreinos que com certeza vai ajudar muito a vocês. Eu sou um atleta, sou patrocinado pela empresa Adaptogen, onde lá eles têm o Amino Sport, que é um excelente intratreino que eu consigo estar utilizando para poder estar me auxiliando. Mas independente de suplementações, o mais importante aqui que a gente está colocando no vídeo agora, como essa primeira dica, é que você tenha uma percepção do quanto você está treinando e o quanto você consegue manter ali o seu músculo ele cheio, irrigado de sangue, para que ele acabe tendo uma boa evolução e você acabe não perdendo o quê? Aquele glicogênio muscular que vai começar a catabolizar o seu músculo. Então verifiquem isso. Grupo muscular que você acaba realizando os treinos é de suma importância e acreditem, isso pode ajudar muito. E pode ser que isso que você possa estar cometendo o erro é que está fazendo com que você possa estar retardando essa sua evolução. Então, pequenos detalhes pode com certeza levar você a um grande sucesso. Isso é muito bom. Uma outra informação, que é a segunda dica que eu vou passar para vocês, é exatamente com relação a antes de você iniciar o seu treino, você preparar o seu corpo, preparar a sua máquina. Ou seja, quando você vê outros esportes como Fórmula 1, a competição de uma Fórmula 1 se inicia com os carros fazendo teste na pista para poder verificar como é que está o carro, verificar qual é o melhor pneu para ser utilizado, se está chovendo, se está seco, temperatura. Por quê? Porque quando for realmente para a prova, o carro já está pronto para poder estar tendo a sua melhor performance e aí poder se tornar um campeão. Na questão da musculação, isso eu digo até pelos meus 31 anos que eu tenho já de musculação, né, independente de quanto tempo de competições eu tenho também, acabo tendo muitas informações, podendo conversar com grandes treinadores, coaches, atletas profissionais. Então isso é de muita riqueza, assim como eu pude também ter muita informação na parte nutricional, não muito por estar fazendo muitas consultorias com nutrólogos e nutricionistas, mas por questões de leituras e tá aí podendo ter absorvido muita informação de grandes profissionais que nós conhecemos, que me auxiliou muito também na questão prática. Mas o que a gente acaba vendo muito também? Na questão do muscular, do físico, de preparar o seu corpo para o treinamento, é muito importante que antes de você já iniciar diretamente ao seu treino muscular, do grupo muscular que está planejado para aquele dia, que você faça uma mobilidade. Os exercícios de mobilidade, eles são muito importantes. E aí eu também entro nessa mesma seara. Independente de quanto tempo teu corpo vai precisar para estar fazendo aquela mobilidade, independente de você ter alguma comorbidade ou não, ou então de qual é o grupo muscular que você vai treinar, é importante que você tenha ali um tempo adequado para você fazer
exercícios de mobilidades que vai realmente preparar o seu corpo para que você possa fazer uma excelente execução, ter uma boa amplitude do movimento e principalmente evitar o que? Lesões. E por que eu falo que é importante ressaltar principalmente a questão de lesões? Porque o que pode prejudicar a evolução de um praticante ou até de um atleta é a perda da constância. Então a perda da constância é que vai fazer você não ter uma boa evolução. Se você tiver uma lesão, aquele processo que a musculação tem, que é muito diferente de outras modalidades esportivas, em que você necessita estar fazendo aquele trabalho por um longo tempo, você estará perdendo. Quando a gente fala de estar fazendo um exercício de mobilidades, nós estamos querendo dizer o quê? Fazer exercícios que preparem o seu corpo para que quando você for fazer aquele treinamento, você acaba recrutando um máximo de fibras musculares. Que você consiga trazer o quê? Uma maior irrigação de sangue para os músculos em que você vai estar trabalhando. E isso também requer, é claro, uma boa biomecânica, você ter uma conexão com o exercício que você está fazendo. Então você se dispersa de algumas coisas que te tire a total atenção para só se concentrar nos músculos, mas a preparação dos músculos através de uma mobilidade, ela com certeza vai fazer com que você tenha uma melhor execução daquele exercício. Da mesma forma, você vai estar preparando para que você tenha uma boa movimentação, boas repetições, onde se por acaso o teu corpo não estiver preparado, quando você entrar numa workset, né, que a gente fala que é aquelas séries são séries válidas, em que você já preparou o teu músculo para uma carga maior, mas que você não perde a técnica, ali é que onde pode acontecer os acidentes. Então, quando você faz uma boa mobilidade, você também consegue estar evitando essas lesões. E além da mobilidade, existe uma outra coisa que eu acabo colocando que é de suma importância para vocês, que aí vai ficar na minha terceira dica. Mas como eu disse, me ajude aí, tá? Me acompanha no meu canal, compartilha esse material que eu vou trazer muitas outras boas informações durante o ano, tá bom, galera? Mas a terceira dica que eu vou estar passando para vocês agora é uma dica que ela não é nova, é uma dica antiga, né? Como eu falei, já são mais de 31 anos que eu tenho de musculação, de experiência, de muitas pessoas que eu acabei acompanhando. Se eu falar de alguns atletas aqui, acho que muitos não conhecem, né? Que são atletas dos anos 70, anos 80, então às vezes acaba deixando até para um outro vídeo, onde eu vou falar um pouco da história do fisiculturismo, principalmente da musculação. E aí vai ser legal ressaltar um pouco dessas pessoas que são ilustres, que hoje em dia elas devem ser respeitadas pelo caminho que elas fizeram quando tudo era mato e eles vieram carpim dali para nós. E aí o que a gente acaba falando para vocês que é importante dessa terceira dica? É você realizar um alongamento do músculo antagonista. E o que é isso? É o músculo auxiliar em que ele não é o músculo alvo em que você vai estar treinando aquele dia. Por que eu digo isso? Vejam só. Vou dar um exemplo até para ficar mais claro para todos. Digamos que hoje eu vou treinar peito, região frontal do meu corpo. O que eu acabo realizando? Eu acabo realizando um alongamento dos meus músculos antagonistas. Eu acabo fazendo um alongamento dos meus músculos das costas. Por que eu faço isso? O que eu acabo ganhando com esse tipo de alongamento? Eu acabo ganhando mais amplitude da minha caixa torácica para poder realizar o exercício, conseguir irrigar totalmente de sangue todas as fibras musculares que após esse processo, que inicia a parte de recuperação, em que tem a parte da alimentação, dos nutrientes e de maior irrigação e levar os nutrientes também para esses músculos, é aí que acontece a magia. Por que eu digo que acontece a magia? Porque o músculo, primeiramente, é bom relembrar isso, ele não desenvolve durante o treino. Ele desenvolve o que? No processo de descanso. E no dia que você vai estar fazendo o treino, você precisa recrutar o máximo possível de fibras, o máximo possível de amplitude.
E para você ter o máximo possível de amplitude, tem que ter um cuidado entre alongamento e amplitude. Alongamento e esforço físico. Se eu, por exemplo, for fazer um treino de peito e for alongar a minha região peitoral e for treinar, eu já criei um certo estresse a essas fibras musculares, aonde que existe uma possibilidade de ter uma lesão. Se eu treino meu músculo antagonista, como eu dei o exemplo aqui das costas, eu preservei as fibras musculares do meu peito, mas eu consigo ter uma boa amplitude de movimentação, fazendo que eu consiga ativar o máximo possível dos músculos, bem como também eu evito que possa ter algum tipo de lesão. Então é muito importante isso, de você fazer um alongamento dos músculos antagonistas. Então como é que eu faço isso? Se eu vou treinar peito, eu não alongo o meu peito, eu alongo meus músculos das costas. Se eu vou fazer um treino de costas, obviamente qual é o músculo que eu vou estar alongando? Os músculos do peito. Se eu vou fazer um treino que é focado mais em quadríceps, qual é o músculo que eu vou estar alongando? Os meus femorais. Da mesma forma, se eu vou treinar os meus músculos femorais, qual é o músculo que eu vou alongar? Os meus quadríceps, para que eu tenha mais alongamento. Principalmente nesse último caso que eu coloquei, quando você pode até fazer um teste. Faça uma cadeira flexora sem alongar os seus músculos do quadríceps. Veja até onde você consegue esticar as suas pernas quando você está naquela fase excêntrica. E depois faça com alongamento para você ver o quanto que você ganha de performance, de irrigação de sangue na região femoral sua, se você fizer dessa forma. Aí na prática você vai saber exatamente do que eu estou falando. Então galera, aqui eu trouxe para vocês esse vídeo que foi curto, como eu sempre acabo colocando, que são 3 dicas válidas para que você possa alavancar a sua evolução na musculação. Como eu falei para vocês, o vídeo é muito rápido, direto, o orçamento não é alto, é muito baixo, para que você possa estar fazendo um vídeo feito com muito amor, muito carinho, para trazer a informação a vocês. Porque o que eu mais acabo colocando para todos, e todos que me conhecem, e eu espero que muitas outras pessoas possam vir me conhecer futuramente também, eu sou uma pessoa que defende muito a longevidade desportiva. E o que eu acabo dizendo para vocês, o que significa essa longevidade desportiva? É a questão de você poder fazer musculação por muitos e muitos e muitos anos, porque ao longo dos anos foi verificando o quanto que a musculação ela é excelente para quem é jovem, assim como para quem é a pessoa mais idosa, porque isso vai fazer com que a pessoa tenha uma boa musculatura para poder sustentar a sua estrutura óssea, para que ela possa ter a autonomia de poder de repente fazer algumas coisas na casa dela. Às vezes tem pessoas que acabam não tendo a possibilidade de pegar um prato que esteja numa altura um pouco mais superior, porque ela não tem uma boa musculatura, ela não conseguiu ter ali uma longevidade para que ela pudesse ter a sua autonomia. E imagine pessoas que chegam a situações de ter que fazer cirurgias e não é porque de repente ela acabou tendo uma comorbidade repentina, foi porque talvez ela não teve hábitos saudáveis que não eram só ligados a ter uma boa nutrição, mas também ao ter o quê? Um exercício básico de musculatura. E não precisa ser a ponto de ser um esporte de alto rendimento, mas a possibilidade de fazer uma musculação para que ela pudesse ter essa autonomia. Então o meu papel aqui é poder trazer informações para aquela pessoa que é praticante, que é mais nova, a pessoa que quer ser um atleta e até as pessoas que são mais velhas, que elas necessitam o quê? Ter uma boa qualidade de vida. E se tem uma coisa que eu acabo sempre colocando para todos é que o nosso maior bem é a nossa vida. Então temos que preservá-la e cuidar muito bem dela. Porque não depende só de nós, mas há pessoas que dependem também da nossa vida, da nossa saúde e que acabamos sendo exemplos a essas pessoas também. Tá bom? Galera, muito obrigado por estarem comigo aqui. Espero trazer mais informações. Peço para que vocês possam colocar o que vocês querem ter de informações. Seja para quem é atleta, para quem é praticante, para quem tem alguma comorbidade. Tudo que eu puder ajudar é o que eu posso trazer de retorno ao que a musculação me trouxe de disciplina,
até para outras conquistas que não são ligadas ao esporte, mas a nossa vida laboral ou a vida social. Beleza, galera? Então, ó, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que necessitam de mais informações e espero ter contribuído com vocês. Tamo junto, galera!